das gerações que vieram antes, e eu já sei das gerações que virão após você. Sabe qual é a loucura de tudo isso? É porque a nossa crise maior é a ausência de propósito. Porque nós estamos apenas vivendo, e quem apenas vive, sobrevive, de fato não desfruta daquilo que Deus tem. Eu compreendo que isso é uma máxima de muita gente, que está vivendo a vida inteira, prospera, casa, mas ainda assim se sente atrasado. Sabe, seja coerente de verdade. Se você pudesse hoje tomar uma decisão sobre a sua vida, e a pergunta fosse: se essa é a única vida que você pode viver, essa é a vida que você quer para sempre? Talvez você já esteja ganhando dinheiro, talvez você já esteja no olhar social bem, mas a pergunta é: essa é a vida que você quer para sempre? A maioria de nós responderia não. E sabe por quê? Porque nós ainda não encontramos o propósito naquilo que estamos fazendo. Porque nós ainda não descobrimos de fato quem somos. Por isso a importância de Cristo na nossa vida. Enquanto Felipe não busca Natanael, Natanael está vivendo à toa. Natanael está vivendo os seus momentos da vida. Só que quando chega Jesus na vida dele, ele vai descobrir que há algo além do que ele havia planejado. Há algo além do que ele havia, preparado. Só que aí a questão que muda o jogo não foi Felipe que te encontrou. Eu te vi antes do Felipe te trazer aqui. Sabe qual é a nossa realidade? Às vezes nós acreditamos que o nosso propósito será através de homens. A gente acredita que serão pessoas que ativarão o nosso propósito. Não, lindos. Eles até podem ser instrumentos, mas antes de um homem chegar, foi Jesus que nos encontrou. Antes de um homem chegar, foi Ele que nos achou. Antes de qualquer coisa, de qualquer porta se abrir, foi Ele que estava lá no começo. Você entende isso? Agora, compreenda comigo, que quando a gente entende que somos vistos pelo Senhor, que Ele já sabe quem somos, então já precisamos tirar algo da nossa vida. Quem foi encontrado pelo Senhor será achado pelo seu propósito também. Então nós não estamos atrasados. Eu vou melhorar isso para você. Veja, a gente ouve e fala: Deus não está atrasado. A gente declara isso: Deus não está atrasado. Mas hoje eu quero dar uma outra palavra para você. Você também não está atrasado. Você não ficou para trás. Você não foi esquecido. Você não se tornou invisível. Não. Deus já viu você. Deus já escolheu você, e o plano de Deus é perfeito, e é muito melhor do que você pode imaginar. Então, ao invés de tentar encontrar justificativas para dizer por que para trás ficou, busque a presença dEle, porque aquele que te viu primeiro vai te colocar no caminho perfeito para a glória dEle. Aquele que te viu primeiro, aquele que te encontrou aonde ninguém te achou, aquele que te viu aonde ninguém te viu, nele repousa o seu propósito e a sua esperança. Ei, lindo, você não está atrasado. Talvez você só está longe dele, talvez você só está longe da presença dele, mas na presença dele, o que era distante ficará perto, o que era impossível se tornará possível, o que era sonho será o seu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha, eu preciso lembrar de algo aqui. Uma das coisas que muda toda a nossa vida é quando descobrimos que fomos achados por Jesus.
Isso aqui cura qualquer ferida dentro de nós. Porque toda a sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que está no centro da vontade de Deus e que no tempo dele tudo que é perfeito e agradável acontece. A sensação de atraso vai embora quando a gente descobre que nós não estamos no controle da nossa vida, mas que o Senhor está controlando todas as coisas. A sensação de que todo mundo foi e a gente ficou, acaba quando a gente descobre que o que Deus tem para nós é diferente. E porque ser diferente, nesse caso, é ser específico para o plano de Deus para a sua vida. Pode não ter acontecido ainda, mas acontecerá no tempo certo. E será muito melhor do que o que você planejou. Porque mesmo quando você não estava procurando por isso, Ele já havia encontrado você. Você entende? Filipe chamou Natanael. Mas Natanael já tinha sido visto por Jesus antes de ser chamado por Filipe. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu voltei para Jesus dia 23 de abril de 2009. Mas antes do dia 23 de abril de 2009, Jesus já sabia exatamente onde eu estava. Jesus já sabia exatamente o que eu estava vivendo, já sabia exatamente aquilo que eu precisava. E o que mudou a minha vida foi eu estar na hora certa, no lugar certo, na presença dEle. Ainda não, agora vai. Você só vai descobrir de fato tudo o que tem para viver quando estiver perto dEle. Debaixo da figueira só Ele te vê. Na presença dEle todos verão. Na presença dEle você vai entender. Na presença dEle você vai descobrir. E mesmo que a sua expectativa estava baixa, na expectativa não estava tão alta, tão elevada sobre a sua vida, na presença dEle você vai descobrir que é só o começo. E se você creu por isso, pode ter certeza que tem coisas ainda maiores para serem vividas. E tem coisas ainda maiores para Ele fazer. E tem coisas ainda mais incríveis para Ele fazer na nossa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa que para mim é visual isso. O Natanael deve ter chegado com cara de glúteo na presença dele. É inegável isso para mim. Filipe, eu não consigo imaginar outra coisa. Ele tinha um preconceito de Nazaré, pode vir algo bom. Eu anotei aqui. Isso aqui, eu anotei, porque eu fiquei pensando a cara dele. Eu criei a cronologia dos fatores, dos fatos. Eu pensei o seguinte: tá debaixo da figueira, ele tá cabisbaixo, tá assim, tamo aí. Não tá esperando nada, irmão, tá vivendo. Mais um ano, mais um ano, entendeu? Aí de repente chega um doidinho e diz: Filipe, Natanael do céu. Ele falou: o que foi, rapaz? Sabe daquele que Moisés falou na lei? Nós achamos ele. Aí Natanael faz: sério? Natanael falou: sério? Qual é o nome dele? Jesus Cristo from Nazaré. Irmão, muito bom. Aí, Nazaré? Vocês estão viajando? Nazaré? Capaz. Aí, irmão, você entende que tudo leva a crer que a expectativa dele está super baixa, até chegar na frente de Jesus. Você não pegou, eu vou melhorar. A sua expectativa é baixa, os seus sonhos são pequenos, sua realidade é limitada, até você chegar na presença de Jesus. Vou melhorar. Você parece atrasado, invisível e que perdeu o timing de viver, até chegar na presença de Jesus. Seu caminho era curto e previsível, até chegar na presença de Jesus. Quando você chega na presença dele, você descobre que antes de o encontrá-lo,
Ele já havia te achado. Antes de você amá-lo, Ele já amava você. Antes de você escolher Ele, Ele já havia escolhido você. E aquilo que para você parecia ser a vida para sempre, não era nem perto daquilo que Ele tem para você. Mas lembre-se, não começou debaixo da figueira. Para você não, para Ele sim. Mas para você começa agora, na presença dEle, na frente dEle. O olhar muda, a expectativa vai para outro lugar. Por uma pequena palavra de alguém que foi lembrado do que era, reconheceu Ele como Rabi e se tornou discípulo de Jesus. E eu queria só que você soubesse, Natanael está lá no final junto com Jesus. Natanael não tinha noção do que iria viver. Natanael não tinha sombra de dúvida depois daquilo que poderia experimentar. Natanael não é uma figura importante nos milagres. Você não vê nenhum milagre com Natanael aparecendo, pelo menos ninguém contou. Mas quando você chega no final da história, Natanael está lá junto com Jesus, provavelmente dizendo: não imaginava que ia viver nem perto disso. Não precisa nem ter um milagre com meu nome. Só o fato de eu ter andado com Ele, visto Ele, caminhado perto dEle, valeu a pena. Ô Natanael, antes de você me encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, eu entendi algo e escrevi para não esquecer. Isso aqui eu preciso ler. Antes de Jesus chegar, a gente chama algumas coisas pelas palavras erradas. Você promete que você vai guardar isso no seu coração e nunca mais vai esquecer? Antes de Jesus chegar na nossa vida, nós chamamos as coisas certas pelas palavras erradas. A gente chama de atraso o que Deus chama de tempo perfeito. A gente chama de silêncio o que Deus chama de trabalhar no lugar aonde ninguém consegue atrapalhar. A gente chama de abandono de frustração, de menosprezo, aquilo que Jesus vai chamar de o processo perfeito que nos levará para o centro da vontade dEle. E nesse lugar ouviremos a mesma coisa que Natanael ouviu. Se você se impressionou só por causa disso, saiba que se você crer, eu vou fazer coisas maiores do que estas. A loucura de tudo é imaginar que no dia que Jesus salvou a minha vida, eu imaginei que Ele estava resolvendo só um problema. No dia que Jesus me respondeu, eu imaginei que Ele estava apenas me respondendo. E essa é a graça do amor de Jesus quando nos encontra. Porque aquilo que para nós era o fim da linha, era só o começo daquilo que Ele iria fazer em toda a nossa história. E sabe o que eu entendo a cada estação que passa? Por mais incrível que ela seja, a gente sempre vai dizer: é só o começo. Você quer receber uma palavra? Pode. 2026 acabou de começar. 2026 acabou de começar. E eu quero... Não, segura. 2026 acabou de começar.
E a boa notícia é que logo no começo Jesus te achou. Te viu aonde ninguém viu. Sabe exatamente o que você sente, o que você pensa. E tem planos extraordinários para a sua vida. São maiores, melhores e mais incríveis do que tudo que você planejou até agora. E a boa notícia é que esse é o ano aonde você vai viver testemunhos extraordinários. Mas a notícia ainda melhor é que vai descobrir logo, logo, é que é só o começo. Ele viu aonde ninguém viu, Ele te achou aonde ninguém achou. E aí a gente entra num lugar aonde somos surpreendidos por Deus. Minutos atrás achávamos que estávamos atrasados. Minutos depois vai parecer que está tudo rápido demais e até perigoso. E é isso que Jesus faz. No começo do texto, no começo do texto, Natanael está debaixo de uma figueira pensativo. Alguns versículos depois ele está vendo Jesus mudar o mundo e se tornou parte da maior obra da história que a humanidade conheceu. Talvez você não sabe, mas o evangelho chegou por causa desses homens que não deixaram a mensagem acabar, que não deixaram a história ser apagada, sobreviveram e resistiram a tudo, porque entenderam que esse era o propósito da vida deles. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano você vai descobrir o propósito da sua vida, que essa é a estação aonde coisas que não faziam sentido farão sentido para você. Que talvez aquela sensação de atraso que lhe dominava, de ausência de um motivo para acordar e dormir, sabe, isso tudo vai desaparecer, porque o seu propósito será claro como a luz do dia, e aquilo que para você não tinha sentido nenhum agora vai ter. Porque se tem uma coisa boa na nossa vida é saber o propósito pelo qual nascemos. E sabe, nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós estamos na engrenagem certa, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o que parecia longe vai ficar perto. O que era impossível se tornará possível. E os testemunhos que pareciam distantes serão parte da nossa história. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue essa palavra e ore para que Deus coloque uma pessoa no teu coração. Uma pessoa. Eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém. Eu quero que você entenda que a figura do Felipe é a figura do evangelista, é aquele que conta a boa notícia. Escute bem, eu quero que você seja o Felipe na vida de alguém hoje. Você vai pedir a Deus um nome e você vai chamar essa pessoa e vai dizer: encontramos a razão para viver e existir. E ele tem nome, e o nome dele é Jesus. Você vai apresentar a essa pessoa, e aquilo que talvez demorou anos para acontecer, por causa de uma notícia, vai destravar um destino inteiro e para sempre. E você será parte dessa história. Faltava um propósito? Você acabou de descobrir o primeiro: fazer o nome de Jesus conhecido por toda a terra. Amém.